Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Filosofia A2. Dessa vez a gente vai falar, como na temporada inteira, sobre uma questão fundamental de todos os tempos, perene, mas com roupagens atuais, no aqui e no agora. Nós vamos falar sobre a relação entre mística e filosofia. Você vai juntar o jovem místico com Parmênides hoje. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre. E meu nome é Evelyn Lima, eu sou sua professora de filosofia cotidiana. Evelyn, Ih, lá vem, minha bora. querida esposa, minha amada sócia, minha companheira de podcast. Podcast. Eu acho Eu, que podcast tinha que ser a forma oficial de falar. eu pensei em falar sobre esse assunto porque ele está presente desde sempre, a relação entre mística e filosofia. Muita gente hoje, inclusive, não diferencia. Muita gente diz que a filosofia é a mãe da ciência e muita gente diz que a mística é a mãe da filosofia. A mística está na origem de tudo, assim. Mas vamos esclarecer primeiro o que significa mística e diferenciar de misticismo. Boa, boa. Bom caminho pra gente começar. Porque mística designa aquele conjunto de atitudes ou investigações ou assuntos que dizem respeito a um aspecto da realidade que não pode ser traduzido em linguagem. Isso é mística. Tem aspectos da realidade que não podem ser traduzidos em linguagem. Para ficar um pouco mais palpável, a gente pode falar de sentimentos que nós sentimos. Por exemplo, angústia, né, um típico sentimento desse que é um nome para alguma coisa que a gente não consegue dizer exatamente o que acontece dentro da gente. Mas a gente pode também pensar, tem uma célebre figura que circula na internet, eu não sei exatamente de quem é, mas descrevendo vocês vão lembrar. É um homem que está puxando a cortina do limite do mundo, assim, e enxergando o que tem fora do mundo. Já viu isso? Essa figura? Como se fosse possível. Por quê? Não é possível. Porque se você chegou no limite da realidade, o que tem depois? Ou nada, ou ainda realidade. E, portanto, não é o limite da realidade. Então é uma incongruência você pensar no limite da realidade. Bom, Ou a realidade não tem limite, porque depois é nada, e como é que você verá o nada? Por definição, ele é a ausência. E, portanto, tem alguma coisa ali que não é comunicável. O pensamento alcança, mas a razão não consegue traduzir. A mística lida com isso. Eu posso lidar com isso de modo mais ou menos religioso. E aí o bloco um, eu anotei aqui, é o fenômeno do jovem místico. O que é o jovem místico? É o termo atual para designar aquilo que todo mundo que gosta de filosofia já presenciou, seja por experiência própria, seja encontrando um amigo. O jovem místico é aquele que é, tem sede por conhecimento, que gosta de saber das coisas, tem curiosidade sobre a profundidade de como as coisas funcionam, tanto política quanto social, quanto física e metafisicamente, e vai atrás e não encontra usualmente, seja na escola, com seus professores, nos livros usuais. E aí ele, aqui e ali, se conecta com propostas que visam a explicar o mundo de modo mais ou menos religioso. Eu me lembro que quando eu era criança para adolescência, o fenômeno Harry Potter começou a ascender mundialmente. E falar sobre bruxo e bruxaria, portanto, virou um assunto da cultura é pop. verdade, né? Teve essa transição de cultura massiva, né? Teve. De- da visão do bruxo, das bruxas, ser uma antes do fenômeno Harry Potter e ser Ser outra outra depois, né? depois. Ganhar outro significado e outro escopo, praticamente. Depois do Harry Potter, bruxo e bruxa não era mais xingamento. E não era mais da ordem dessa coisa mística, exatamente como era antes. Virou da ordem de uma coisa fantasiosa. Mais, É, mais do que místico. Não deixou de ter essa aura de místico. A bruxa era ela lidava com coisas que não se sabia como falar sobre. é, Ela tinha quase que poderes, mas uns poderes assim diferentes, né? Depois do Harry Potter, o bruxo é uma figura fantasiosa como um super-herói. é. Mas eu me lembro que nessa etapa começou a circular pelo Brasil
e pelo mundo, uma religião de bruxas e bruxos chamada Wicca, Wicca, Wicca. E eu me lembro que eu me interessei por isso, porque ela prometia justamente essa conexão com a realidade que não passa pelas ciências duras. É uma conexão mais profunda, mais orgânica, mais, enfim, que respeita mais a natureza humana e tal. Isso é um exemplo de misticidade que uma pessoa muito curiosa, uma criança, um adolescente muito curioso podem acessar. E isso está presente no início da filosofia. Você lembra do poema do Parmênides? Lembro um pouco. Que era o nome do poema é Sobre a Natureza. Aliás, é um gênero textual quase. O mundo antigo tem muitos poemas com esse nome, inclusive o do Heráclito também. O objetivo, portanto, era tentar entender o mundo. Sobre a natureza, physis é a palavra grega, também é traduzida por mundo, por realidade. Só que ele escolhe fazer o poema, fazer o texto filosófico em formato de poema. E como todo poema, ele é metafórico. E ele fala sobre o acesso à verdade de modo metafórico. A verdade é uma deusa que conduz o Parmênides até onde ele deve ir para enxergar as coisas como elas realmente são. Aí tem a famosa frase: o que é, o que não é, É. não é. Ou seja, o que existe, existe, o que não existe, não existe. É outra maneira de traduzir. Ou seja, a não existência é impensável. Tudo que existe, tudo que é pensável é porque existe. E aí ele já inaugura as preocupações hoje que a gente menciona sobre a realidade. Como pensar a realidade? E aqueles aspectos de fronteira, como eu falava antes? Como é que a gente dá conta deles? Que hoje talvez se traduza por o que haveria antes do Big Bang. Do ponto de vista físico não faz o menor sentido, porque o antes é uma categoria temporal e o tempo inicia no Big Bang. Mas do ponto de vista metafísico continua fazendo sentido. A pergunta pelo... Só mudar a palavra, né? Mas a pergunta pelo que fundamenta continua. Como é que eu me conecto com isso que fundamenta? Você passou por alguma experiência jovem mística Hum. na adolescência, na infância? Eu nunca fui mística. Eu tenho pouco dessa experiência, eu acho, pelo menos eu não me lembro. Só para constar, a gente ainda nem tentou conceituar o misticismo, a gente está A só gente na tá só na mística. É, mística, né. Mas eu não me eu boa pergunta, porque eu tô puxando aqui, mas eu não me lembro. Eu me lembro de uma experiência mais religiosa, que tinha todo um contexto, hoje eu vejo, mas na época pareceu uma grande vivência, assim, mas sim. eu não sei se ela se enquadra no que você quer. Mas essa experiência em si, eu devia ter uns 14 anos, eu já tinha virado ateia, já tinha saído de evangélica para ateia, eu fiz isso com 12 para 13. E, portanto, estava bem naquela fase militante do ateísmo, que descobriu uma verdade que me esconderam até os meus longos 12 anos de vida. No alto da minha pretensão dos 12 No anos de idade, auge da no sabedoria. auge da vida e do desempenho da minha vida quase adulta, aos 12 anos de idade, eu descobri que tinham me enganado e eu era, eh, enfim, tinha acabado de descobrir uma realidade muito mais interessante do que aquela que eu conhecia até então. E já devia estar nisso, acho que há 1 ano mais ou menos, nessa transição aí bem ateia ferrenha, ainda mais com um pensamento de adolescente, pré-adolescente, né, fica tudo é muito mais intenso. E eu fui visitar uma família que era amiga nossa de onde a gente morava. Tu conheceu a Ana e o Bonaldo, É, no que Bonaldo. são muito evangélicos até hoje, você conheceu, eles ministram na igreja Aliás, evangélica e Ana e tudo mais. Bonaldo, se vocês estiverem assistindo isso, eles são muito, muito gente boas. É A gente verdade, gostou muito de receber vocês lá na nossa casa. O Vitor não conhecia eles ainda, né, conheceu nessa ocasião, e eles sempre foram pessoas fenomenais, assim, e sempre foram da igreja. Eu frequentei a igreja com eles, inclusive, antes dessa transição. Então Sim. foi um choque quando eu fiz essa transição para as pessoas que estavam ao meu redor, porque eu era muito evangélica e por conta própria, ninguém nunca me obrigou. E eu lembro da gente eu lembro dessa memória vaga, inclusive, da gente estar no carro indo visitar eles na casa deles, depois que eles já tinham se mudado, já não eram mais nossos vizinhos. E mencionar alguma coisa sobre isso, que eu tinha parado de acreditar em Deus, eles muito simpáticos, assustados, mas muito simpáticos. E o filho deles, que era o meu melhor amigo na época, ficou também da igreja, ficou meio que com a missão de: "Preciso fazer ela ver que ela tá ficando maluca, né, tá ficando maluca". E aí ele falou: "Vamos na igreja comigo?". Eu estava na casa deles, eu falei: "Claro, tô aqui na sua casa, né, vamos fazer as coisas juntos". Aí fui pra igreja com ele,
E aí eu não me lembro, eu tenho uma memória até vaga, o que é típico desse tipo de experiência, né, uma memória até meio, assim, esparsa. É. E eu lá no auge da certeza sobre a descoberta que eu tinha tido, e eu não me lembro se ele me chamou pra uma oração, bem coisa de igreja evangélica, assim, né, uma oração por você ou se foi o próprio pastor, eu não me lembro direito. Eu sei que teve um momento, eu me abri pra aquela situação, porque eu fui de boa vontade, não fui pra questionar ninguém ali, eu fui porque eu estava na casa de um amigo evangélico, vou junto com ele. E eu me lembro de ter uma sensação meio que inexplicável, assim. No meio daquela oração bateu alguma sensação esquisita, eu comecei a chorar compulsivamente, mesmo estando ali super não acredito em nada disso. É. De repente eu tive e eu me lembro de ter sensação física, assim, de falar: "Meu Deus, o que que tá acontecendo?". Eu voltei a acreditar por umas 2 semanas e depois que passou aquela sensação, eu voltei pra uma parte mais, vou botar entre aspas pra não ofender ninguém, mais racional da situação. Eh, mas eu me lembro disso, foi uma situação que eu nunca houve hoje eu teria algumas hipóteses, inclusive, de como o nosso corpo e a nossa mente funciona, assim. Mas tirando isso, foi por muito tempo uma situação sem muita explicação, porque ali eu tinha vivido o que as pessoas desse campo, do meio evangélico, eu não sei se usam em outros contextos, chamam de sentir a presença de Deus. Mas antes, quando você Foi assim que eu acreditava, nomeei a você não situação. sentia a presença dele? Quando eu não acreditava? Quando você acreditava. Não, e curiosamente eu só vivi essa coisa intensa desse jeito depois dessa transição de não acreditar e passar por esse episódio. Por isso que ele pareceu mais sobrenatural ainda, como se fosse, porque a gente faz as interpretações depois, tentando explicar o fenômeno que durante o momento não é explicável. Uhum. E aí na época era uma coisa de será que é porque, né, é Deus me avisando porque eu deixei de acreditar, ele tá tentando me mostrar que ele existe, a presença dele e tudo mais. Eu passei um tempo, eu acho acho que eu já tinha te contado isso, né. Já. Mas aí eu passei um tempo crente de novo, mas não durou muito não, porque a sensação mística não se sustentou por muito tempo, e aí depois eu falei: "Foi só um". Porque nenhuma crença se sustenta só com uma revelação, a crença se sustenta com hábito, né. É, e como eu acho que depois, não tinha mais contexto ali, fui puxada pra aquela situação, talvez se dali eu saísse pra conviver de novo com pessoas que estivessem envolvidas, talvez tivesse retomado a É. crença. Mas é a única que eu tenho, eu não me lembro de mais nenhuma situação minimamente mística. Você tem alguma? Não, eu acho que não. Acho que eu nunca passei por uma situação mística, não. Que é místico, reiteramos, é essa conexão que você tem com o aspecto da realidade que você não consegue traduzir em discurso. William James, lá num livro chamado As Experiências da Variedade Religi da Expe espera aí, As Variedades da Experiência Religiosa, Religiosa, achei que era mística. as variedades da experiência religiosa, vai falar também sobre a experiência mística e ele vai elencar alguns elementos, mas 2 deles são: um, você não consegue traduzir em discurso. 2, não é algo pelo qual você queira passar, é algo pelo qual você é passado, é atravessado Foi o que aconteceu ali, eu estava pelo passivamente. contrário, na verdade nem aberta à situação 100% eu estava, porque eu nem estava ali como alguém que frequenta, eu estava ali só como acompanhante, digamos assim. É, Ou seja, não foi uma situação pedida, não foi uma situação que eu estivesse buscando Deus, a presença de Deus, nem nada do tipo. Por isso só que na época foi impactante. só vem quando você se solta, e você se soltou e veio, né, pelo contexto ali. Então eu acho que eu nunca passei por isso, por uma situação dessa, assim, de conexão com algo que eu não pudesse traduzir. Eh, isso dificulta muito a minha relação com o transcendente, né. Mas hoje, por exemplo, pelo menos numa parte do mercado de filosofia da internet, ou de busca de conhecimento da internet, busca de sabedoria, passa por acho que 2 grandes termos, assim, que aí vem o misticismo, pra gente entrar no misticismo, na diferença de místico para misticismo. Um nome, Hermes Trismegisto, e um livro, Kybalion. Eu prometo que eu ainda vou fazer vídeo só sobre um e outro, tá? Mas aqui eu adianto o que que eles são. Eles dão origem a movimentos, não de mística, mas de misticismo, por um motivo muito simples. Porque ambos são textos ou nomes falsos. No início, falsos. Como assim, Vitor, falso? O que que você quer dizer com isso? O Hermes Trismegisto é um nome que remete ao século III da nossa era. Ali perto do Agostinho, tá vivendo no século IV.
Hermes Trismegisto é um nome inventado para competir com o cristianismo nascente e com a ascensão do cristianismo e de diversas outras doutrinas, como o maniqueísmo e tal. Naquele contexto, não havia hegemonia cultural de nenhuma das doutrinas que hoje há. E estava um contexto de disputa na Europa. Inventou-se que determinado tipo de texto, que se parece muito com vários outros da mesma época, pega o jargão, pega o modo de ver o mundo, pega e tal, foi escrito há milênios por um semideus chamado Hermes Trismegisto, Hermes 3 vezes grande, e que esse texto remontaria a antes de toda a filosofia grega, a antes da maioria dos escritos bíblicos, e remontaria a mais ou menos a época do Moisés. Por que eles inventaram esse personagem? Para ter autoridade. Simples assim. E se ele tem autoridade, ele está escrevendo esse texto, ele merece ser seguido. Esses textos enganaram, inclusive, os contemporâneos lá. O Agostinho toma esses textos como se fossem verdadeiros. A gente só vai descobrir que eles são falsos por análise científica contemporânea moderna contemporânea de datação. E vai, por comparação filológica também, vai ver que se ele se declara de milênios antes, mas ele usa o vocabulário do século III, é obviamente que ele não é de milênios antes, ele está sendo escrito, e muito mal escrito, por alguém do século III, e não por alguém de 3 milênios antes, entendeu? Então, por esse tipo de coisa, sabe-se que este personagem é falso. Ele é do século III, é um fenômeno cultural típico daquela época. Esse Hermes Trismegisto, ele incentiva um texto do século XX, que não tem autoria declarada, mas que a gente sabe que é típico de um personagem do século XX, que tenta configurar, construir uma sabedoria de mistura Ocidente e Oriente. Ele faz um texto chamado Caibalion, cujo significado não há. Muita gente relaciona a cabala, só que a hipótese mais aceita é que ele só está pegando um nome que soa sábio. Tem nada a ver com a cabala, que é de origem judaica e tal. E esse texto enuncia algumas leis universais que permeiam a realidade, blá, 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 e blá, blá, blá. E aí, qual que é a atratividade desses textos? Primeira coisa, eles têm uma aplicação prática de como orientar a própria vida. E aí ele já ganha muita gente, né, que está querendo mesmo isso. Não quer só estudar o que é a realidade, quer saber como lida com a Sim. própria vida. Isso é uma reivindicação muito justa. Segundo, típica do misticismo. Ele simplifica demais a realidade. A realidade é muito fácil, é muito simples. E nota que isso vai de encontro, né, colide com a mística. A mística é justamente o abraço da complexidade da realidade, da Excelente distinção. inabarcabilidade da realidade, né? É porque a realidade é complexa e inabarcável que eu não consigo colocá-la em discurso. O misticismo resolve a realidade. Não, é simples. Lei de causa e efeito. O que você planta, você colhe. É muito simples. Que mais? É, é um jargão do Caibalion. Assim como funciona em cima, funciona embaixo. É muito simples. É o contrário. É o contrário. É a simplicidade negando a complexidade da realidade. E por que isso é atrativo? Porque isso faz com que a gente pare de pensar e resolva a realidade. Pronto, tá Como resolvido. toda cartilha de qualquer Como toda cartilha. ordem, né. Exatamente. Se ela o papel de uma cartilha é te dizer exatamente as explicações das coisas de modo simples, que não te exige estudá-las, é só falar: "É assim", aí você fala: "Ah, entendi, é assim", e dizer: "Então, se é assim, haja assim, se é assim, acontece isso". Exato. Aí você fala: "Ah, beleza, então é só eu agir assim, porque acontece assim, e seguir assim". Esse é o papel de uma cartilha de qualquer tipo. Eu acho que essa é a diferença que eu faria, e aí sou eu, é a minha hipótese entre mística e misticismo. A mística é esse lado de conexão com a complexidade inabarcável da realidade, e o misticismo é, partindo dessa busca, entrega uma simplicidade simplória. Nem toda simplicidade é simplória, para resolver o negócio. E daí surgem, né, os mais diversos movimentos New Age, enfim, cujo discurso é muito atraente, principalmente numa sociedade. Aí vem a análise sociológica que a gente sempre faz, principalmente numa sociedade individualista,
cujo sistema econômico principal é o capitalismo, Cujo bem usado é tão bonito. e que e que e que cada um é cada um por si. Esse tipo de discurso que diz assim: "Basta que você realinhe os seus chakras, basta que você, cuide da sua felicidade interna", e aí entra estoicismo à la Vale do Silício, entra todo esse tipo de discurso, né. Esse discurso que pretende dar uma espiritualidade para pessoas que estão no fundo, muito vazias, que elas já não Sim, conseguem conexão genuína com nada e com ninguém. sim. Mas elas querem, porque querer esse tipo de conexão com algo que é maior é humano. Eu acho que a gente pode se deter um pouquinho mais aí, que é por que que a gente chega nesse misticismo, ou seja, que necessidades reais a gente tem, que faz a gente tentar achar respostas a ponto de chegar aí, e que outras respostas, que outros caminhos, você já fez a distinção entre mística e misticismo, mas que outros caminhos a gente poderia ir para de fato fazer essas buscas que vão além das coisas explicáveis, da racionalidade ou do científico. A gente já falou, não sei se a gente já falou nisso no podcast, mas a gente fala muito sobre isso, já falou em alguns contextos. E tem um perfil de pessoa que eu tenho ranço, eu tenho ranço mais ainda porque costuma ser mais do meu campo. E aí a gente fica aquela: "Para de ser burro, caramba", que é um pouco a pessoa que ela eu passei por isso, sei lá, nos meus 12, 13, até os meus 16, 17 anos eu ainda era assim. Que é, você acha que descobriu uma verdade mais verdadeira sobre as coisas. Como, É. por exemplo, deixar de acreditar em Deus e passar a ser ateu. E normalmente quando você faz essa transição, você começa a estudar mais sobre Big Bang, você começa a estudar mais sobre as outras explicações de base científica que você não estudava antes, porque você tinha a resposta dada pela sua religião. Pelo menos comigo foi esse caminho, eu sei que com muitos é assim. E aí você vai para um outro extremo, que é você simplifica a realidade numa cortina falsa de que agora o racional explica tudo. Então você vai É. Uhum, para a uhum. simplificação oposta. Você dá um pé na complexidade e fala: "Ah, não". Aí vai lá para outra ponta que também é tão simplória quanto a primeira, que é você chega lá na outra ponta e fala: "Não, então tudo é isso aqui, é o que é, ventilador é ventilador". Então burros os religiosos. Nossa, como são burros. Como são Religiosos, filósofos. como são ou então os filósofos que falam sobre coisas que não levam a lugar nenhum. Religiosos são burros porque estão acreditando em coisas que não existem, de todas as religiões. E aí pessoas aí você começa a achar que todo mundo, menos aquela explicação que você julga ser a única estritamente verdadeira, porque você nunca vai se questionar sobre o conceito de verdade, porque isso é filosofia e você acha que filosofia não responde nada, então você entende ali um recorte de verdade, que é o recorte científico, de forma também simplificada, porque você também não entende a ciência a fundo para saber como ela opera com com conclusões que não são rígidas, muitas vezes, ou que ela precisa tirar conclusões baseadas em algumas informações precisas, outras imprecisas, para chegar a uma coisa mais próxima do que pode ser verdade, que ela não está dizendo que é a verdade, e etcétera. Então a gente pula para esse outro extremo, que simplifica a realidade tanto quanto um misticismo. Bem colocado. Qual é o meio do caminho de realmente lidar com coisas mais complexas? E aí a gente pode pegar esse gancho para ir para o bloco 2. Eu pensei em falar sobre o erro cognitivo fundamental, e abarca essa pergunta. Porque o misticismo, esse que você está chamando a atenção, ele não é só a conexão com aspectos religiosos. Ele é uma postura de vida que adota modelos explicativos simplificadores e parte deles como se eles fossem a explicação total. Isso pode acometer, sem dúvida alguma, quem abraça a ciência como explicação de tudo. Para começar, porque a pessoa nem se pergunta que diabos é ciência. Para ela, ciência é física, química, biologia. É isso que é ciência para ela. Mas ela também não se pergunta se dentro desses campos as coisas são tão certas como ela acha que são. E ela nunca se pergunta qual que é a diferença de ciências da natureza, de ciências do espírito ou ciências humanas, qual que é a diferença de metodologia. Ela nunca vai nessas profundezas porque a vida já está resolvida, né?
A vida já tá resolvida. É o cara que acha que filosofia é só especular sobre a realidade, sem muito método, sem muito rigor, e acha que todo e qualquer aspecto da realidade pode ser compreendido com método e rigor. Ele também não conseguiu ainda entender que tem aspectos da realidade que não são abarcados com método e rigor, né. E o erro cognitivo fundamental, para a gente explorar esse tema que você trouxe, é achar que o território é o mapa, numa uma frase simples. Ou seja, é não se dar conta de que o modo como você enquadra a realidade é um enquadramento, não é a realidade. E eu nem preciso entrar em aspectos filosóficos mais profundos, tipo Kant, a coisa em si. Não preciso entrar nisso. Só me parece bastante claro que é possível olhar para o mesmo canto da realidade, eu e você, e enxergarmos coisas completamente diferentes. Por quê? Porque o enquadramento é diferente. E é tudo isso que tudo que a gente tem é o enquadramento. Esse é o erro cognitivo fundamental, é não se dar conta de que a realidade que você jura que é a realidade é apenas um enquadramento, que pode ser visto por outro enquadramento, por outro enquadramento. Isso não quer dizer que não existem enquadramentos falsos, mas é um enquadramento. Qual que é a saída para isso, você perguntou, né? Quais são os caminhos de lidar com outros enquadramentos, que não só os que a gente pensa imediatamente e que a gente considera normalmente os verdadeiros, para lidar com esse aspecto que parece ser inabarcável pelas categorias que a gente tem? Quais são os outros caminhos que não o misticismo ou essa visão cientificista, que é ingênua pra caramba, tanto quanto o misticismo, enganadora e falsificadora muitas vezes, tanto quanto o misticismo. Tanto que as pessoas derivam as maiores atrocidades sobre: "Não, isso aqui é verdade, porque a ciência disse", quando ela ignora todos os outros elementos. Então, quais são as outras formas de lidar com a realidade, de abarcar coisas inabarcáveis, que não Ah, caia nesses de nesses modo falsificadores? de modo muito simples, literatura e filosofia. A gente pode começar a falar o que que é literatura e filosofia, mas, assim, de modo muito simples, é literatura e filosofia. Ou, dito de outro modo, metáfora do lado da literatura e conceito do lado da filosofia. Isso se diferencia da matemática e do experimento, que é da ciência. Nem tudo é possível de matematização e experimentação da perspectiva científica, né? Esse Uhum. experimento que é repetível, em laboratório e tal. Quando você entende isso, que não dá para matematizar e colocar tudo em experimento, você se abre para aspectos da realidade que só são captáveis por metáfora e por conceito. Quem não entende isso é limitado, a meu ver. Concorda? A Concordo. gente pode dar exemplos, mas Não, eu concordo muito. E eu já acho que já falei isso aqui, mas a gente precisa entender que expandir as categorias que a gente tem, e a literatura e a filosofia fazem isso melhor do que qualquer outra coisa, não são as únicas, mas fazem muito bem, é fundamental para a gente não cair nessas simplificações dos 2 extremos, né, que a gente usou de exemplo aqui, do misticismo e do cientificismo ingênuo lá. É, a gente precisa ser capaz de olhar os outros elementos da realidade, e a gente só faz isso desenvolvendo categorias para isso. uhum. Como você deu resumiu em 2 exemplos muito bons: conceito na filosofia, metáfora na literatura. Para mim, os 2 cumprem esse papel, e a literatura cumpre de modo muito majestoso. Tem sempre, enfim, impossível não citar nesse episódio, né, mas a Clarice Lispector é um grande exemplo disso. Apesar do nome dela tá já batido na internet, né, mas É. a marca da Clarice, eu trago ela por causa disso, a marca da Clarice é lidar com exatamente esse fenômeno da realidade, ou seja, aquele que foge às categorias que eu sou capaz de alcançar, de explicar, de narrar, de falar mesmo por via linguagem, mas que se manifestam de algum modo. Se manifestam nas experiências que eu não consigo dizer quais são, se manifestam nesse campo escuro em volta daquilo que me parece real e óbvio na realidade, mas que de vez em quando dá suas pitadas, e eu falo: "Eu preciso entender o que tá além
dessa coisa objetiva na minha frente, que parece ser objetiva, e que tenta lidar com as partes mais difíceis de serem explicadas sobre si mesmo também. Não só sobre a realidade, sobre aquilo que eu não consigo abarcar, que está fora dessa realidade, mas sobre aquilo que aparece em mim, que também não é tão obviamente tratado assim. E ela tem textos e textos que vão tentar mostrar como a literatura tenta falar sobre aquilo que não dá para falar. E, portanto, ela é mística, né. Não o misticismo está envolvido na É, literatura dela, mas a Clarice, ela tem uma literatura mística. E por isso ela é tão boa em falar sobre essas coisas que não são as que a gente já está falando, as óbvias. E muito difícil fazer isso fora da literatura. é. A gente tenta fazer isso. Mas antes de você falar, eu acho, só completando a frase para ela ficar clara, muito difícil fazer isso fora da literatura, porque fora da literatura a gente sempre vai tentar dar um quê de realidade para aquilo que a gente está dizendo que está fora das categorias da realidade. Uhum. A literatura é onde eu ganho, não é à toa que a gente tem a brincadeira com a expressão licença poética. O que é licença poética? É eu poder falar nos termos, fora das exigências de precisão que os outros campos exigem, sobre aquilo que precisa ser falado de algum modo, Sim. que me É. exige alguma fala sobre. Mas toda vez que eu saio da literatura para ir, até mesmo para filosofia, que é conceitual, para ciência, para religião, porque ela tem uma licença mística também, mas ela ainda assim tenta dizer sobre a realidade, porque ela diz o que vai acontecer, ela diz o que aconteceu, e tem um quê de verdade nisso, né? Tem muito de verdade, as religiões se pretendem verdadeiras. Então, mesmo a religião que tem outras, abarca um pouco do místico, mas ela abarca o místico misturado com verdade, com aquilo que eu quero que seja verdadeiro. A literatura é o único lugar que pode não cair nessas precisões que as outras áreas necessariamente vão cair, enquanto ela tenta manifestar o que precisa ser manifestado de algum modo. Só É. que sem esse compromisso de precisão e de verdade, é apenas um compromisso de tentativa de expressão. Eu tô tentando falar sobre isso que não cabe nas outras categorias. Mas se eu não conseguir, tá tudo bem, porque eu não me pretendo verdadeira. E só a literatura tem essa licença, e por isso que ela faz tão bem, e por isso que às vezes você fala: "Cara, esse texto falou exatamente o que eu precisava", mas você não sabe nem o que que você precisava exatamente. E é curioso, porque e a Clarice brinca com isso, porque você faz por meio da linguagem a manifestação de coisas muitas vezes não linguísticas e que parece que disseram o que precisava ser dito, mas que não podia ser dito. Ou seja, parece uma loucura, mas é um pouco dessa brincadeira, porque só a literatura de fato tem a licença para lidar com isso, sem cair no peso da precisão que as outras áreas tentam o tempo inteiro alcançar. Acho que ciência e literatura trabalham com 2 regimes de verdade diferentes. A ciência trabalha com um regime de verdade como correspondência, Uhum. verdade é verdade factual, e a literatura trabalha com um regime de verdade enquanto coerência. Ela não tem um vínculo, você está certa, com a a factualidade das coisas, mas ela tem um vínculo com o discurso interno. Se a Clarice começa A Paixão Segundo GH, abraçando o mistério, e no final ela termina como Caibalion, não, na verdade a realidade se conecta com essas 7 leis aqui e tal. Isso é uma inverdade literária. Por quê? Porque ela infringiu o sistema de coerência Aliás, você que ela trouxe um inaugurou. excelente ponto para mostrar como é que é limitante as pessoas que acham que viram cientificistas, né, não que acreditam em ciência, pelo amor de Deus. Cientificismo é igual misticismo versus mística, cientificismo não é ciência. Exato. As pessoas que são cientificistas, ou seja, que tratam a ciência nesse campo simplório, Uhum. simplificado da realidade, que tratam ela como uma verdade pura das coisas, né, normalmente já parte de um erro básico, que é achar que só existe verdade como correspondência. É a É, pessoa que fala: "Contra fatos não há argumentos, não existe as coisas são o que são, A igual a A". isso é um analfabetismo filosófico no fundo das contas, né, assim, eh, no fundo das contas eu No misturei fim 2 expressões. foi. No fundo das contas, parece eu que minha mãe conta que falava "pronto final" quando eu era criança. Ponto final, E é pronto maravilhoso. final. Bom, mas no fundo das contas é bom, né. E pronto final é ótimo também, eu Pronto gosto final, bora dessa adotar. Pronto final e no fundo e das no fundo contas. das contas. No fundo das contas, isso é um analfabetismo filosófico, o que não é tão grave quanto o analfabetismo, esse normal de não saber ler e tal. Por ninguém é obrigado a saber filosofia, né. A gente está lutando para que a filosofia seja disseminada, que tal, mas a gente sabe das limitações de interesse, de tempo. De contextos, Então, né. quando eu falo analfabetismo filosófico, eu não estou querendo
de um ponto de vista superior, dizer que as pessoas que não sabem filosofia são inferiores. Eu estou tentando fazer um diagnóstico de uma realidade. Quando a pessoa não transita entre essas nuances do que é falar sobre verdade, no fundo, é porque ela desconhece a problemática envolvida. E Hum. é, analogamente, o analfabetismo, né? O que dá mais tristeza é quando esse tipo de pessoa diz gostar de filosofia, porque na verdade não gosta de filosofia coisa nenhuma. E aí dá pra gente diferenciar, agora me veio a cabeça, assim como a gente está diferenciando misticismo de mística, cientificismo de ciência, será que existe um filosofismo? Boa, Por acho quê? que dá pra criar essa categoria fácil. O filosofismo é: eu gosto de filosofia. Ah, é? Você gosta de filosofia? Gosto. Eu gosto muito de. Aí cita um autor ou autora. E aí confunde o campo com um pensamento dentro do campo. Isso é filosofismo, eu Pega uma diria. parte pelo todo, né. Ela Pega pega uma parte um pelo todo. conceitozinho, um filósofo, um trecho de um pensamento de um filósofo, que eu acho que é o que mais acontece, não é nem É, pegar um filósofo, você pega o Nietzsche, aí você pega uma frase que você aprendeu do Nietzsche, que resume uma coisinha do Nietzsche, aí você fala que entendeu Nietzsche e, por consequência, entendeu a filosofia. ou Nietzsche, ou Ayn Rand, ou o Dostoiévski, ou O próprio "Eu só sei que Platão, nada sei" do Sócrates. do Sócrates, você pega isso aqui, essa frase que você nem sabe como é que ela foi dita, mas você acha que: "Ah, então ela significa isso, né". Aí Sim, pronto, aí você começa toda vez você fala: "Não, porque segundo a filosofia, a gente não sabe das coisas". exatamente. Aí pronto, eu Isso é expliquei filosofismo. filosofia. Isso é filosofismo. E a gente Boa, luta contra isso, né? Assim, a filosofia não é o que um autor disse, né? Senão exatamente. você vira dogma, vira igreja. Você passa só a repetir o que ele disse e abdicar do seu próprio pensamento. A gente pode ir para um bloco 3 agora, porque eu queria falar sobre essa necessidade de transcendência. E eu queria reabilitar o termo transcendência para algo que não é só do campo religioso. Transcendência significa, ah, além de. Deixa eu colocar em termos mais neutros aqui. Transcendência indica além daquilo que está posto. Acho que é a maneira mais neutra que eu posso colocar a palavra. Daí eu posso derivar. Transcendência, sendo além daquilo que está posto, pode se referir a algo além do mundo físico, que é onde as pessoas Onde mais colocam encaixa a transcendência. palavra. Mas transcendência pode significar além da minha situação atual, ainda dentro do mundo físico. Isso também é transcendência. Quem utilizava a palavra transcendência assim eram os existencialistas. São os existencialistas. A Simone de Beauvoir, o Sartre. E eles, inclusive, vinculavam isso à liberdade. Para eles, liberdade era a capacidade de, antes de tudo, antes de agir, a capacidade de se imaginar fora da situação que você tá. E se você não se imagina fora da situação que você tá, você nem luta para mudar, para agir de modo livre. Você só repete as coisas. E transcendência, portanto, é uma necessidade humana. Mas eu traduzo para um terceiro ponto ainda. Transcendência é a necessidade de se conectar com algo maior que você, mais importante que você. E aí ateus entram. Porque existem os ateus cientificistas, dos quais a gente estava falando, que são tão místicos quanto os místicos e, bom, Misticista, né. misticistas e tal. Mas tem ateus que entendem que não existe só a dimensão material da realidade, existe a dimensão simbólica. E essa dimensão simbólica precisa ser cultivada. Perfeito. Quando você acha que a única coisa que há na realidade de mais importante é você, é muito provável que a sua vida seja bem miserável. Porque como você não é Deus, você nem acredita nele, você sabe que você é insuficiente, incoerente, hipócrita, fraco e deficiente na maior parte das coisas da vida. Então, se você acha que você, essa figura é a figura mais importante da realidade,
Eu tenho bastante convicção, não tenho nenhuma dúvida de que sua vida é bem miserável, porque claramente você não é a coisa mais importante da realidade. Se você não tem algo maior do que você pelo que lutar, eu não me surpreendo que você esteja bem deprimido, né, olhando para a vida. Como é que a gente busca essa transcendência sendo ateu? Essa é a pergunta de milhões para muita gente, né, porque aliás, esse é o ponto que muita gente também, que não reflete sobre o restante, eh, aponta para ateus, né. É, Como que você acha sentido para a vida, como que você tem um sistema moral sólido e coisas do tipo, porque a gente acredita que só existe o primeiro tipo dos 3 que você mencionou de transcendência. sim, Então, que é essa transcendência que vai além do mundo físico, que para a maioria das pessoas se conecta com o mundo religioso. Eu não tenho essa transcendência, eu tenho necessariamente uma vida miserável, mas existem outras transcendências, como você mencionou aí agora. O que eu, ponto de vista pessoal agora, acredito que funcione para que a gente consiga esse tipo de transcendência, digamos assim, né. Você mencionou a palavra-chave para mim, dimensão simbólica. Quando você é capaz de pensar com categorias simbólicas, e categorias essas que não são as que você já tem, você consegue olhar para a realidade de outro modo. Para mim, a maior limitação que a gente vive na maioria das vezes na verdade, são 2 principais limitações. Para mim, as 2 principais limitações que a gente vive na maioria das vezes são não conseguir expandir as categorias que a gente já tem. Eu só olho para as coisas a partir daquilo que eu já sei, eu só olho para as coisas a partir das categorias que eu já tenho, eu só olho para as coisas para responder as perguntas do modo que eu já acho que elas precisam ser respondidas. Eu não consigo pensar de um modo diferente do que eu penso, eu não consigo entender como o outro pensa o que ele pensa sem atacar e dizer que ele é só, burro ou limitado, ou ingênuo, na melhor das palavras, porque eu acho que a realidade é só como eu sou capaz de ver e eu nunca me questiono se não me faltam categorias para ver um pouquinho além do que eu vejo. E me conformo de algum modo de continuar vendo a vida inteira a realidade do modo que eu sempre vi, com as informações que eu tenho, com as categorias que eu sou capaz de usar. Eu acho que essa é a principal limitação. E a segunda, eu falei que são 2, é não ter capacidade, está associada a essas categorias, de pensar o mundo simbolicamente. E achar que símbolo é sinônimo de firula. Ai, as pessoas que a realidade é, o que a gente mencionou, a realidade é A igual a A. Se você saiu disso, você tá procurando pelo em ovo. Você tá querendo, inventar coisa, você é ingênuo, você é coisas assim. E a pessoa não percebe que a ingenuidade tá nela, em achar que a realidade inteira se explica pela única categoria que ela consegue olhar, que é essa do A igual a A. As coisas são o que são, fatos são fatos. E ela não percebe que ela só tá deixando todo o resto de lado. Todo o resto de lado. Porque, assim, se o mundo inteiro se resumisse a essa capacidade, o mundo seria tão pequenininho, mas, assim, a gente resolve as coisas que se enquadram em A igual a A, elas terminam daqui para o final da sala, pensando em dimensão de universo, sabe. sim. Mas daqui pra 3 quadras tu abarcou a realidade. Tu jura que tu acha que é mais plausível que tudo se resuma só a isso, ou que é mais plausível que você só nunca consegue pensar em outras categorias além dessa? Não eliminando essa, mas além dessa. E quando a gente desenvolve essa capacidade de pensar o mundo simbolicamente, a gente consegue, olhar pra gente mesmo e pra realidade de um modo um pouco mais expandido. Eu acho que é o que falta, no fim das contas a gente fala muito isso no INEF. No fim das contas a gente boa parte das nossas limitações gerais é não conseguir expandir essas categorias. É para isso que serve filosofia, é para isso que serve literatura, é para isso que servem as artes de modo geral. E a gente fica limitado sempre às mesmas coisas. Não conseguir para mim, aliás, eu acho que esse é o pior tipo de burrice que tem. Não conseguir expandir as próprias categorias e conviver com isso em paz, achando que você é o dono da verdade por só olhar o mundo com uma categoria. Sabe que ontem eu estava revisitando um texto que a gente escreveu na graduação, chamado Os Usos do Etnocentrismo. Nossa!
O diálogo entre Richard Rorty e Clifford Geertz, que a gente Geertz. apresentou lá no NFU, né, no Encontro Nacional dos Estudantes de Filosofia, Nossa, na UNB, em 2015. 2015. É. Segundo ano da graduação. Terceiro seu, segundo meu. Olha que curioso, eu estava escrevendo, estava respondendo a correspondência de um amigo, e eu fui visitar esse texto porque na correspondência eu queria falar sobre o Hort, e aí eu estava revisitando os textos que eu tinha feito sobre o Hort, aí fui atrás desse. E olha que curioso que eu descobri ontem. O conceito de alargamento de pensamento, que é esse que você estava falando, que virou o conceito principal do INEF, me consolidou na cabeça quando eu li o Ferri, que menciona Hannah Arendt e menciona o Kant, que é quem inventa o conceito. Uhum. Mas eu estava lendo o texto ontem e o Geertz utiliza o conceito, e eu não me lembrava. E eu coloco isso lá no texto. Só que ele não cita o Kant, ele coloca o termo alargado, pensamento alargado, o alargamento de pensamento. Eu falei, ele fala assim, os nossos juízos sobre a realidade, não, os nossos juízos imaginativos precisam de alargamento de pensamento. Isso é a tese do Kant. É exatamente esse o termo, juízo de imaginação no Kant. Falei, caraca, esse termo sempre teve presente desde a nossa formação, aqui inconscientemente, né? Uhum. A gente nunca tinha trazido ele como um termo e um conceito. A gente não reconheceu lá, mas lá já era importante. Mas lá a gente já, ao ler isso, a gente já falava: "Puta, é isso. É isso, Isso aqui é o que eu é vejo como isso. Eu falei, importante". cara, E se a gente resgatar conversas nossas, a gente sempre valorizou isso, mesmo assim. A É, gente sempre falou inclusive sobre isso, eu lembro da gente falar sobre esse tipo do ateu cientificista lá no início, 2014, 2015, no sim, início do nosso relacionamento, né. Ou seja, sempre foi uma percepção presente, a gente só não tinha nomeado até trazer isso, né. é. Fiquei impressionado. Quando eu li esse texto, eu falei, tenho que parar. Aí eu comecei a cabeça maluca, né? Bastidores do seu professor de filosofia. Comecei a falar assim, eu tenho que fazer uma pós-graduação em antropologia agora. Aí eu fui começar a pesquisar. PPG, Programa de Pós-Graduação, Antropologia. Aí apareceram vários. Qual que tem no Rio de Janeiro? Eu fui ver, tem um da UF. Aí eu comecei a pesquisar e viajar nisso, né? Falei, puta, depois que eu vi que antropologia tinha que fazer estudo de campo, eu me empolguei, mas aí eu falei, preguiça, não fazer estudo Muita de coisa campo em pra lugar fazer. nenhum. Mas eu me interessei em fazer. O alargamento de pensamento é justamente essa capacidade de pensar com outras categorias que não as suas, né? Não para substituir as suas, mas para tornar a coisa mais interessante. Sabia que uma das transcendências possíveis que a gente pode pensar para quem gosta de filosofia é justamente entender que o que é maior que você é justamente o que há para saber. E há pessoas em filosofia que são mais felizes quando compreendem isto que eu vou falar. Que elas nunca vão saber de tudo, que elas vão se sentir ansiosas para saber de tudo, para ler tudo, para viajar para todos os cantos, para ter todas as experiências. Elas e ainda assim vão se sentir bem, porque tem um gozo, um prazer em você saber que não vai dar conta e ainda assim continuar buscando. Que é aquele gozo de falar assim: "Caramba, quanta coisa tem para aprender, cara, e eu tô aqui para aprender. E enquanto eu viver, eu vou me dedicar a aprender, porque é isso que me dá tesão". Esse é um tipo de transcendência que eu não vejo as pessoas colocando nesses termos, né. Mas por que é transcendência? Porque é maior que você e dá sentido à sua vida. O que te dá prazer? A coisa que mais me dá prazer, se eu tiver que isolar o família, emprego e qualquer outra dimensão social, a coisa que mais me dá prazer isolando todas essas é estudar por estudar. É essa a minha transcendência, é uma das minhas transcendências, né. Isso dá transcendência para um aluno de filosofia. E Nossa, e muito. e toda vez que a gente fala sobre isso que eu falo sobre isso com um aluno, que fala assim: "Poxa, Vitor, como é que você lida com tanta coisa?".
Mas é justamente sobre isso, cara. É isso que me empolga, É né? isso que me empolga, exatamente. A pessoa ansiosa falando: "E como é que você lida com esse desespero?" Você: "Não, mas essa é a solução pra mim. Essa é a solução, É isso que me exatamente. dá paz, não desespero. Me dá paz é o fato de que eu posso estudar e vou estar sempre estudando e nunca vai acabar." É por isso que curso de filosofia não existe no sentido próprio da palavra, né. Você pode aprender determinados assuntos, temas, problemas, raciocínios num curso, mas isso não é filosofia. A filosofia é um modo de vida que vai para É sempre, uma né. É postura. uma postura que sempre se exercita e sempre se descobre e redescobre. É por isso que não existe "aprendi Não filosofia". existe aprender filosofia. A filosofia é sempre um aprendendo, sempre. Não existe o terminar filosofia. Eu fiz esse currículo e eu terminei filosofia, eu fiz por 10 anos e eu terminei filosofia. Eu comecei aqui, segui essa ordem, eu terminei não existe, não existe. É por isso que a promessa de um curso isolado é a pior de todas, né. Um É, curso que te vai de A a Z, não existe. ele Um pode curso ele pode te pode te entregar abrir ele pode te entregar a base e ele pode te entregar a história, que é, é essencial que é para o essencial. resto. Mas dizer: "Aprendi filosofia com isso", assim, eu acho que não tem verbo passado para filosofia. Não tem, é. Não tem, não acaba. E Porque se é acabar você já não tá fazendo mais, entende. e a gente pode falar sobre essa abertura aí para a filosofia, para essa transcendência possível para quem gosta de filosofia. Eu me lembro de um filósofo chamado Karl Jaspers. Karl Jaspers, que é um alemão do século XX, psiquiatra, a princípio, e migra para a filosofia porque ele vê as insuficiências da psiquiatria para lidar com os problemas de ordem mental, de ordem psicológica. E ele também, eh, ele poderia enveredar pela psicanálise, pela psicologia analítica do Jung, mas ele resolve enveredar pela filosofia existencialista, porque ele não abre mão da responsabilidade individual, o que em muitas leituras a psicanálise pode incentivar a abrir, embora haverá um psicanalista aí que vai dizer: "Não, isso é uma leitura errada". Eu até concordo, né, até concordo. Mas bom, essa leitura A, você há de concordar comigo que essa leitura A, o Ela fato é existe. que ele foi para a filosofia existencialista. E aí ele faz uma distinção interessante entre origem e início da filosofia. Origem é histórica. Ela começa onde quer que os historiadores investiguem. Na época dele, ele abraçava a tese da filosofia grega pura, né. Hoje eu até reivindico a não verdade completa dessa tese. Eu não sei se a filosofia é grega, tal qual, puramente falando, assim. Até porque nem existia a Grécia, né? O próprio Parmênides não é da Grécia, ele é mais lá do Oriente do que outra Já é uma leitura coisa. posterior e, portanto, não tem por que ter apego a essa Exatamente. pureza, né. Não tem por que ter apego a essa pureza, como se a Grécia fosse o E como se fosse Ocidente. um modernismo, né, assim. Esse pessoal aí que é muito moderninho, quer desfazer a história. Meu amigo, você sabe que é isso, não existia nem Grécia, né. Né, Então quando você exatamente. diz: "Ah, filosofia grega", você já está adotando uma leitura, olhando para trás, fazendo um recorte e um enquadramento para tentar explicar uma origem. Por que que alguém que reivindica outra origem além dessa, essa pessoa é moderninha e você não? Porque Exatamente. que escolheu enquadrar a Grécia para poder falar sobre filosofia. Mas aí é outra discussão. Então, origem é isso, é essa discussão histórica sobre onde estão os primeiros textos, as primeiras figuras e tal. Mas o início, aí ele retoma a semântica da palavra grega, arché. Está presente na palavra arqueologia, monarquia, Arquétipo. arcanjo, arquétipo. Significa princípio, ao mesmo tempo aquilo que vem antes de tudo e aquilo que governa. Então, filosofar tem um início, tem uma arqué, que é sempre que está presente em determinadas posturas, você está iniciando filosofia e deixando a sua postura ser governada pela atitude filosófica. Primeira delas, que está presente no nosso método, método TEA, Talmatzen, que é o espanto. Toda vez que você se espanta com alguma coisa, inicia um processo filosófico ali. Segunda delas, dúvida. Toda vez que você genuinamente tem dúvidas sobre se aquela categoria explica de fato a realidade que está na sua frente, você iniciou um processo filosófico. E o terceiro é o abalo emocional. Há situações na sua vida em que você se dá conta da sua insuficiência, do seu desamparo.
da sua finitude. Nessas situações você não tem alternativa. Você tem que começar a filosofar, porque não tem respostas seguras. Você tem que ir atrás. Concorda com essa tríplice Sim, não é à toa esse que ela tríplice ela início? é a base do INEF, não é à toa, né. Aliás, eu me lembro um parênteses rápido, mas dentro do assunto, só pessoal, eu me lembro que o primeiro grande encanto que eu tive na faculdade foi com o conceito de espanto. Eu achei aquilo é quando você expande de categoria, eu achei aquilo de uma nomeação sobre um evento e uma forma de entender a realidade que eu não tinha nomeado ainda, que eu adorava dar aula sobre isso. É? Porque eu sempre achei um dos conceitos, de ideia, de forma de pensar dentro da filosofia, mais fascinante que tem. Quando você entende a filosofia desse modo, você entende muito mais o potencial da filosofia na vida, assim. Como a gente falou que filosofia é uma postura de vida, um modo de viver a realidade, de tentar entender a realidade permanentemente. Quando você entende ela dessa forma e com esse conceito acessório de espanto, até faz muito mais sentido. E sabe por que que eles são bons também? Porque eles não exigem que você filosofe em grego, É em por isso, ele está associado diretamente à Pali, postura em de entender a filosofia chinês. como uma postura Exato, e não como uma erudição. A erudição é útil, mas não como uma erudição. A filosofia não se encerra na erudição, a erudição serve à filosofia, é exato, diferente. exato. Você se torna mais erudito conforme você tem interesse genuíno em ganhar a base e o repertório histórico e conceitual para servir a esse propósito de filosofia enquanto postura, e não o contrário. Eu sacrificar a filosofia como postura para poder me colocar numa existência vaidosa de um ego que sabe citar de cor em grego um conceito. Exato. Entende? Ótimo se você faz isso, desde que isso esteja servindo à postura filosófica e não o contrário. E não que você não tenha postura filosófica nenhuma e só a vaidade de dizer que sabe grego, entendeu? E sabe que quando a gente pega esse fundamento, a gente também aproxima a filosofia de religiosidade num sentido. Lembra do filme que estreou ano passado, concorreu ao Oscar, chamado O Conclave? Uhum. A gente viu. Esse filme tem um trecho do cardeal lá que coordena o conclave, em que ele vai dar um discurso de início de atividades, ou não sei se é de início exatamente ou se é no meio, mas a questão é, no discurso ele fala que é preciso reabilitar que fé é, antes de tudo, não certeza, mas dúvida. Ou seja, se eu tenho certeza do que a realidade é, eu não preciso de Deus. Porque Deus o Deus cristão, no discurso, é justamente essa figura que é maior do que toda a minha capacidade de compreensão. Que arrogância seria se eu dissesse que eu consigo compreender Deus? Então, fé é, antes de tudo, dúvida. É porque eu duvido que eu tenho fé. E eu gosto dessa aproximação, que é a mesma aproximação do Agostinho, por exemplo. É a mesma aproximação do Agostinho. O Agostinho, quando vai fazer o caminho dele lá nas Confissões, ele é parte biografia, parte reflexão filosófica, a depender do capítulo que você está no livro. Mas pelo menos os capítulos iniciais é o trajeto dele até chegar na conversão. E ele, ele relata que ele passou por várias doutrinas da época. Ele primeiro foi maniqueu, depois foi isso, foi aquilo, neoplatônico e tal. Até que ele chegou no cristianismo quando ele se deu conta de uma coisa. Uma coisa é ser perito nas coisas, especialista. Mas ele faz até um jogo de palavras. Eu me tornei perito, mas ao mesmo tempo perituro, que é uma palavra completamente inusual, né, rara, mas perituro é alguém que está perecendo, alguém que está se enfraquecendo, alguém que está decaindo, alguém que está fragilizado, que é justamente o caminho, né, assim, se você acha que o caminho da realidade é você ir atrás da erudição, você se esquece da dimensão da vida prática, da vida concreta. Ou seja, até a dimensão religiosa tem uma dimensão filosófica, se a gente reabilita esse tripé do espanto, da dúvida e do abalo. Porque eles nos lembram da nossa insuficiência, eles nos lembram de que existe alguma coisa maior, e eles nos lembram que é sempre possível que haja alguma coisa na realidade que eu não esteja conseguindo abarcar.
isso traz de volta a gente para uma dimensão filosófica. Seja onde for que a gente esteja, na ciência, na religião, na arte ou em qualquer outro canto. Temos o episódio? Temos um episódio. Então, se você chegou até aqui ao final desse episódio e não está nos odiando por termos falado mal, a gente falou mal, né, do misticismo. Não Fa falamos mal da mística. Não falamos mal da mística. Lembrem-se disso antes de nos odiarem. Coloca aqui embaixo qual foi o misticismo que você já acreditou ou acredita. Vamos ver se as pessoas conseguem se abrir e ser honestas. A gente falou do nosso. Eu falei da Wicca, lá no início da minha infância e adolescência ali. A Evelyn falou do encontro dela com Na igreja, né? a igreja evangélica, né? Reencontro. Reencontro. E se você não tem nenhuma história pra contar, escreve Zen, só pra gente saber que você chegou até o final. Zen. Escreve Zen, E quem amor. chegar aqui, por que que eu quero? Quem chegar aqui do início vai falar do nada no canal do INEF, um monte de Zen, Zen, Zen. Sobre o que é esse episódio? Então, assim, se você não tiver. Se você tiver, bota também, mas assim, principalmente se você não for contar uma história, bota pelo menos o Zen. Mas vamos fazer esse combinado. Todo mundo que chegou até aqui, o final, comenta Zen. Que eu vou saber que vocês vieram até o final do episódio. E a gente vai deixar curioso quem começar a assistir do zero. Né? É isso. Pode ser? Então Pode ser. comenta Zen aí. Então é isso. Como sempre, a gente tem uma aula. E se você tá vendo esse episódio ao vivo, provavelmente vai ser a primeira. Se você tá vendo gravado, né, pode ser até a milésima, não sei. A gente vai fazer uma aula por mês, em média. Exatamente sobre esses pilares do processo de filosofar. A gente vai colocar o link aqui embaixo para inscrições, tá? Então, como é em média uma por mês, se inscreve, se você se interessa. Eu vou tocar sobre esses pilares de filosofia como autoconhecimento, filosofia como pensamento crítico e filosofia como um modo de aprender a viver. Se você se interessa, se inscreve aqui embaixo. Isso, entender como a filosofia pode ser realmente uma postura de vida que a gente fala, mas fica um pouco abstrato, né? Sim, Aprender de fato como isso pode ser uma postura de vida. E a proposta dessa não é uma aula, é um curso, né? São pelo menos 3 aulas longas, assim, ao exato. vivo. Então vai ser um curso ali, turma mesmo, em tempo real, de umas 3 aulas mais longas. E a ideia é não ser teórico, a ideia é que vocês façam junto nessa aula alguns exercícios, junto com a teoria, mas alguns exercícios para entender o que é desenvolver postura filosófica na vida de verdade, É, não de modo, assim, geral. Então, vai ser mais ou menos, como o Vitor falou, mais ou menos uma turma por mês, porque vai ser por turma, como é ao vivo, não vai estar sempre aberto, vai ser por turma e a gente vai fazer novas turmas a princípio por mês, pode ser que de uma turma para outra demore 2 meses, vai depender do cronograma daquele mês, mas em mais ou menos por mês vai ter uma turma iniciando, aí você se inscreve e no dia da aula esteja presente. Se não puder estar presente, vai estar gravado de qualquer modo. Não é isso? é Então isso. temos um episódio. Temos o episódio. Até logo.